Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algumas das ferramentas mais importantes do cálculo, as regras de derivação. Pense nelas como em verdadeiro canivete suíço para quem lida com funções. Com elas, a gente consegue desmontar problemas que parecem super complexos e entender cada pedacinho. Agora, vamos ser sinceros, quando a gente olha para uma função assim de primeira, a reação é meio que um susto, né? Parece um quebra-cabeça todo embaralhado com um monte de peças. A pergunta é, por onde é que se começa? Tentar resolver na força bruta, aqui, não vai rolar. Essa função é tipo o nosso chefão final de hoje. Parece super difícil, eu sei, mas a boa notícia é que no fim desta análise a gente vai ter todas as ferramentas necessárias, não só para encarar essa função, mas para resolver ela de vez. O grande segredo é perceber que ela, na verdade, é feita de bloquinhos bem mais simples. E o ponto é exatamente esse. Em vez de sair atacando o problema de qualquer jeito, sem um plano, o que a gente vai fazer é construir uma caixa de ferramentas de cálculo. Cada regra que a gente aprender vai ser uma ferramenta nova que a gente adiciona no nosso arsenal, prontinha para ser usada na hora certa. Então, tá aqui o nosso mapa. A gente começa olhando para o desafio, depois constrói a nossa caixa de ferramentas passo a passo, começando pelo básico, avançando para as regras do produto e do quociente. E no final a gente junta tudo para resolver nosso problema. Vamos lá! Bom, o nosso desafio já está na mesa. Agora é hora de começar a construir a solução. Vamos começar pelo feijão com arroz, o essencial. As nossas primeiras ferramentas são as mais diretas e, olha, as mais intuitivas também. O legal desse teorema é como ele formaliza uma ideia que é bem simples. A primeira parte, a regra da soma, basicamente diz que a gente pode derivar cada pedaço de uma soma separado. E a segunda, a regra do múltiplo constante, diz que a gente pode meio que ignorar uma constante que está multiplicando, derivar a função e depois colocar a constante de volta. Ou seja, a gente pode quebrar o problema em partes menores. Pois é tão simples quanto parece. Se uma função é feita de vários termos somados, é só derivar um de cada vez e depois somar os resultados. Não tem pegadinha aqui, o que faz dela uma ferramenta super poderosa e muito fácil de usar. Vamos ver um exemplo rapidinho para ver como funciona? Para derivar 2x elevado à sétima mais cosseno de x, a gente usa as regras. A derivada de x na sétima é 7x na sexta. Então, a de 2x na sétima é só multiplicar por 2, 14x na sexta. E a de derivada de cosseno de x é menos seno de x. Pronto, a gente junta tudo e está resolvido. Simples assim. Certo, somar é tranquilo, mas e se as funções estiverem se multiplicando? Aí a história é outra, e a gente precisa de uma ferramenta mais especializada para isso. Olha, atenção aqui, porque esse é um ponto fundamental e uma armadilha clássica. A vontade que dá é de simplesmente derivar cada parte e multiplicar os resultados, né? Mas isso leva para a resposta errada. Para lidar com produtos, o cálculo exige um método um pouquinho mais sofisticado. E aqui está ela, a regra do produto. A fórmula pode parecer meio estranha de início, mas tem uma lógica. Pensa que é tipo uma dança. Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda, depois soma a primeira função quietinha, multiplicada pela derivada da segunda. É um revezamento. É em casos como esse que a regra do produto brilha. A gente identifica a nossa primeira função, que é x² mais 1, e a segunda, que é e elevado a x. Aí é só aplicar a fórmula, passo a passo. A derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que nesse caso também é e elevado a x. Beleza. Já cobrimos soma e multiplicação. O que falta? Divisão. E para isso a gente precisa da nossa ferramenta mais, digamos, robusta, a regra do quociente. Ok, eu admito, essa fórmula aqui parece ainda mais intimidadora que a do produto. Tem uma subtração em cima, um denominador ao quadrado embaixo, mas olha, que nem qualquer ferramenta complexa, ela fica bem mais tranquila quando a gente quebra em passos claros. Existe um jeito clássico de lembrar disso. É assim: a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. E tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. Repetindo algumas vezes, isso gruda na cabeça. Muito bem, nossa caixa de ferramentas está montada. Chegou a hora da verdade. Vamos usar tudo isso para resolver um problema de verdade. Então, vamos recapitular o que a gente tem. Temos regras para somas, para múltiplos constantes, para produtos e para quocientes. Com esse kit, a gente já está mais do que preparado para encarar funções bem mais cabeludas. Porque o verdadeiro poder dessas regras aparece quando a gente começa a combinar elas. É aí que a mágica acontece. Os problemas mais interessantes, quase sempre, exigem que a gente use mais de uma ferramenta da nossa caixa de uma vez. Olhando para essa função, a primeira coisa que salta aos olhos é que ela é uma divisão, certo? Uma função em cima
outra embaixo. Então, a ferramenta principal que a gente vai pegar da nossa caixa é, sem dúvida, a regra do quociente. Mas aí vem a parte interessante. Quando a gente vai aplicar a regra do quociente, uma das etapas é derivar a função de baixo, o denominador. E qual é o denominador? É x vezes o logaritmo natural de x. Isso é um produto. Então, para resolver uma parte do nosso problema maior, a gente precisa parar, pegar outra ferramenta da caixa, a regra do produto, só para derivar o denominador. É um problema dentro do outro. E é assim que a gente resolve. A gente monta a estrutura da regra do quociente e, na hora de calcular a derivada do denominador, a gente aplica a regra do produto. Combinando as duas de forma organizada, seguindo os passos, a gente consegue chegar na derivada final. E com isso, o ciclo se fecha. Aquela função que no começo parecia um emaranhado de coisas, agora a gente vê que ela pode ser resolvida de forma sistemática. A complexidade foi domada com a estratégia certa e, claro, com as ferramentas certas. A gente cobriu bastante coisa, mas a jornada pelo cálculo não para por aqui não. Nossas regras funcionam para funções somadas, multiplicadas, divididas, mas e quando uma função está, digamos, aninhada dentro de outra? Para esse tipo de desafio existe outra ferramenta, talvez a mais poderosa de todas. Mas isso já é história para uma próxima análise.